Gente, amigos, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, para darmos continuidade à nossa leitura nessa linda jornada no livro de Mateus. Estamos só no comecinho, leremos hoje o capítulo 4. Anteriormente no 3 nós vimos, lemos sobre João Batista preparando o caminho, o batismo do Senhor Jesus, e hoje nós vamos ver a tentação do Senhor Jesus e o início do ministério dele. Que o Espírito do Eterno conduza essa leitura, que ele fale ao meu coração, ao seu coração, que ele reine neste momento e em todos os outros, em nossas vidas, que os nossos olhos se abram, que ele venha dar luz à sua palavra, que ele fale ao nosso coração, transforme as nossas vidas, que a gente consiga ser seres humanos melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, tá? É por aí. Essa palavra nos modifica, nos transforma, e a palavra é o próprio Senhor Jesus. Vamos dedicar esse tempo a essa leitura, que você seja abençoado e alcançado por essa palavra. Amém? Se afaste de qualquer distração, ouça principalmente aquilo que eu vou ler, tá? E leia também aí, acompanhe na sua Bíblia, na sua palavra, para ver se é isso mesmo que eu estou lendo, se eu não me confundi, ok? Vamos começar? Vamos lá. Jesus é tentado pelo diabo. 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, amigos, nesse 1 a gente já vê uma palavra aí que a gente merece dar atenção. Tentação. Tentação é um impulso à prática de algo não recomendado. Normalmente nos fará mal, né? E logo de cara nós temos então de um lado o Filho do Eterno representando, e ele é a luz, o bem, né? O eterno Deus. E do outro lado, né, nós temos o filho das trevas, né? O diabo, o tentador. E aí vai acontecer um embate, né? Uma batalha, vamos dizer assim, uma batalha espiritual, né? Travada ali. E vamos continuar. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome, não sede. Isso nos leva a entender então que ele bebia, né? Algum líquido. Eu já vi pessoas falando que ele jejuou 40 dias, 40 noites e ficou sem comer, sem beber. Não é isso que está na palavra. A gente tem que ter muito cuidado, né? Ver o que realmente está na palavra. Então fala que ele teve fome. Segundo os estudiosos aí, pessoal, o ser humano não conseguiria ficar mais de 3 dias sem beber água, nem mais de 50 dias sem alimento, ok? Antes de continuar aqui no 3, deixa eu falar um negócio para vocês. O Senhor Jesus, ele veio, lógico, para fazer a reconciliação, né, do homem com Deus, né? O último sacrifício. E isso nos leva a entender também, e por meio da palavra e de tudo que ele nos ensinou, que ele veio para nos mostrar, para nos dar uma lição, ele veio como um ser humano, um exemplo de ser humano, né? Mesmo ele sendo Deus em forma humana, né? Ele nos mostra, nos ensina como a gente deveria ser, como deve ser um filho do Eterno, né? Um filho do bem, um cidadão dos céus, né? Como deve ser uma vida exemplar. E falando em exemplo, que a gente perceba então, essa passagem é algo muito importante, é a tentação, e nós também passamos pela tentação, e a nossa vida, né, pessoal, a gente vê que as consequências são de acordo com as ações que a gente toma. E então o Senhor, ele veio nos dar essa lição, né? E aí a gente precisa gravar isso para a gente aprender, porque o que está escrito aqui é para a gente aprender, para o nosso bem, para o nosso crescimento.
né? Essa palavra que tem o poder de nos transformar, né? De nos fortalecer, de nos fazer a gente viajar. Essa palavra ela mexe muito com o ser humano, ela transforma vidas, mas as vidas que se permitem, né? Que se dão, que se permitem ela fazer isso, né? Ela fazer essa limpeza, essa transformação. E é muito interessante esse capítulo aqui. Presta muita atenção, porque é uma dica valiosa, uma dica preciosa, um verdadeiro tesouro da palavra do Senhor está aqui nesse capítulo 4. Vamos continuar. 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Né? O Senhor estava sem comer esses dias todos. E a tentação vem naquilo que a gente sente falta, naquilo que a gente cobiça, naquilo que a gente tem necessidade, né? Naquilo que a gente é fraco, que a gente é mais fraco. É por aí que a tentação vem. Continuando. Aí, o que é que o Senhor Jesus responde para ele? Ele tenta, né? Ele fala, se és filho de Deus, usando a palavra, né? Usando o conhecimento que ele tem da palavra, manda que essas pedras se tornem pães. 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa linda isso aqui, pessoal, para nunca mais esquecer. A gente não vive só de alimento físico, né? A gente precisa se alimentar dessa palavra, da palavra que sai da boca de Deus, não é da letra em si, nem do que eu estou te falando, né? Você está apenas escutando o que eu estou te falando, mas que você ouça a voz do Eterno, né? Essa voz que faz você, que te convence, que abre a tua mente, né? Para você entender, né? Que descortina o mundo assim para você e você vê quanto ele era simples. Por isso que o Evangelho é simples, porque ao mesmo tempo que ele é tão precioso, tão valioso, ele é simples de entender, é difícil de aceitar, mas simples de entender. Continuando aqui, amigos. Cadê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus, ele já nos dá uma dica aqui, né, de como vencer nessa vida. Ele usa 4. Ele usa Deuteronômio 8:3, que é o 5º livro de Moisés. Ele nos revela, então, assim, que é perfeitamente capaz vencermos as tentações lendo a palavra do Eterno. Por isso que temos de conhecê-la. É fácil? Não é fácil. Não é fácil conhecer, ler. Não é fácil se debruçar nela, concluir metas, não é. Assim como tem muita gente que não sabe que tomar água é importante, tem gente que não gosta de beber água, tem gente que não gosta de se exercitar, porque as coisas que nos faz bem, ela é mais difícil, né, fazer. E você não pode abrir mão disso para você ter sucesso, ter fé, sabe? Ter uma vida que reflita, né, os princípios divinos, a luz de Deus. Você precisa ter essa palavra dentro de você. E para você vencer também no seu dia a dia. Assim como o Senhor está vencendo e está nos mostrando aqui como vencer, né? 5, então. Então, o que aconteceu? O diabo continua lá tentando, porque bastaria só um pecado, né, para o Senhor Jesus cometer, para que, né, os planos de Deus fossem todos por água abaixo. A natureza do diabo é assim, né? Às vezes a gente pensa, muitos seres humanos acham que as outras pessoas agem como elas agiriam, medem as outras pessoas por elas mesmas. Então o diabo não desistiria, porque por muito menos que isso ele teria caído. Então ele continua, ele conduz a cidade, então conduz, né, o Senhor Jesus à cidade santa, que nos leva a crer que é Jerusalém, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Né? Ele diz o quê? Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, mais uma vez ele cita a palavra, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Ele citou o que estava escrito em Salmos 91, se você for lá em Salmos 91, 11 e 12, você vai ver exatamente esse versículo aqui, Salmo 91, muito conhecido, né? 7. Contestou-lhe Jesus,
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,6. O Senhor Jesus então rebate, né, o inimigo com a palavra do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,6. 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Grava isso aí, pessoal. O diabo mostrou para o Senhor Jesus os reinos do mundo e todo o seu esplendor. 9. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. 11. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Pessoal, tem gente que não gosta de falar diabo, de imaginar o inferno. Tem gente que fala que o inferno é aqui, que isso não existe e tal. Você vê aqui que não sou eu. Eu também gostaria que não existisse dor, doenças, inferno, diabo. Também gostaria de não falar sobre isso. Mas a verdade, ela tem que ser dita e está aqui. Não é minha palavra. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Está aqui. A palavra fala sobre o diabo, Jesus, a luz, as trevas, o bem e o mal, e que se existiu essa luta, né, essa batalha que o Senhor Jesus passou, quem somos nós para não passarmos? A gente sempre passa, a gente sempre está passando todos os dias por essas lutas, por essas tentações, né? E então, mais uma vez aí falando, a cobiça, ela tem levado muitos homens ao fracasso. E aí não é culpa do diabo, né? O que tem dentro de nós é que vai fazer a gente dizer sim ou não. É aquilo que a gente mais achou confortável sentir, aquilo que a gente está nutrindo dentro da gente é que vai dizer se a gente vai falar sim ou não, tanto para o Senhor Jesus, né, quanto para as coisas do diabo. Então, vamos continuar aqui. 12, né? 12 agora. Jesus inicia o seu ministério, então. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Tá, mas antes disso, pessoal, eu pedi para vocês gravarem aí sobre os reinos deste mundo e todo o seu esplendor. Amigos, o reino deste mundo e seu esplendor tem seduzido muitos de nós. Não sejamos inocentes, porque não somos. A gente sabe que os reinos deste mundo, o dinheiro, os reinos deste mundo, a fama, ela tem pegado, né? tem ceifado muitas pessoas. E não é pessoas que não... esse negócio, né, de pessoas do mundo, pessoas da igreja, não sei o quê. Os reinos deste mundo têm conquistado muitos corações em todos os lugares, seja na política, seja nas religiões, e isso é muito, muito sério. Ninguém é inocente, a gente tem que perceber as coisas, tentar sondar, verificar a motivação dos corações, a questão da coerência, muito importante. Eu falei sobre coerência semana passada, mas eu acho que eu não dei a devida atenção, não expliquei. Coerência, pessoal, eu sei que vocês sabem, mas para ligar a coerência a esse contexto aqui que a gente está vendo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Essa harmonia, coerência é a harmonia, a conexão, né, entre dois fatos. E você sabe que se o diabo ofereceu ao Senhor, né, os reinos deste mundo, todo o seu esplendor, a gente só oferece uma coisa que a gente tem. E o próprio Senhor, a gente vai ver aqui, enfim, em outras passagens a gente vê que o próprio Senhor Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, né? O reino dele não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, ok? E então essa coerência tem que ter entre o seguidor do Senhor Jesus, vou nem falar líderes, mesmo uma pessoa que se diz ser seguidora do Senhor Jesus e
e amar muito as coisas materiais, as coisas deste mundo, né? Às vezes com o argumento de que ele é o dono do ouro, da prata e do bronze. Já falei isso no outro capítulo, mas eu falando novamente, o reino do eterno não é deste mundo. As coisas preciosas para o Senhor são as coisas invisíveis, os valores, os princípios, né? E as coisas mais difíceis de serem cultivadas, né? As coisas que exigem sacrifício, renúncia, né? Porque a cobiça do homem, aquilo que está no nosso coração, é que vai falar mais alto na hora da gente falar sim ou não, tanto para a luz quanto para as trevas. Os reinos deste mundo, o Senhor disse não para o reino deste mundo, porque os reinos deste mundo não pertencem ao Eterno, ao Senhor Jesus. E Ele, o Senhor Jesus, nos mostra isso. Vamos continuar. Eu li o 12, né? Que ele foi para... Eu vi quando que João estava preso, então ele foi para Galiléia. 13. Deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Naftali, não sei se é Naftali, mas é minha pronúncia, Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Então a gente viu lá, né, nessa luta aí espiritual, nessa batalha aí, né, do bem contra o mal. Um usou a palavra, o outro também usou a palavra, e isso é muito sério. Tem muita gente usando a palavra para justificar suas próprias cobiças e para desvirtuar, né? E para seduzir e para mudar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O reino dele não é deste mundo. Então, o que estava escrito, né? Que o profeta Isaías escreveu, a visão que ele teve: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Gentios, pessoal, quando a Bíblia fala sobre gentios, somos nós, tá? Que não somos judeus, não tem nada a ver com gentileza. Com gentileza não, os gentios, não somos judeus. 16, olha que demais esse versículo. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Ele é a nossa luz, o Messias é a luz, né? O Senhor Jesus é a nossa luz. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele é a nossa luz. Ele é o que nos dá vida. A sua palavra é a nossa luz. E essa luz está te iluminando a cada vez que você para ouvir essa palavra te alcança, ela te purifica, ela te ilumina, né? Quantos e quantos, pessoal, deram as suas vidas, né? Como eu já falei nos outros anteriormente, quantos deram sua vida, literalmente o seu sangue, por amor a essa palavra. Eu acredito que eu não tenha citado Hebreus 11. Se você ler Hebreus 11 do 36 ao 38, você vai ver ali os homens de fé que pagaram por sacrifício da própria vida com o seu sangue. Eles eram conduzidos pela única riqueza que jamais será confiscada pelo governo. Nenhum ladrão roubará, nenhuma ferrugem vai corroer, né? Que a palavra do Senhor é a nossa fé, as coisas invisíveis, as coisas eternas, né? E esses homens, pessoal, lá se você for nessa referência que eu te falei, você vai ver que muitos foram acorrentados, amordaçados, presos, jogados em cárceres, viveram em cavernas, em subterrâneos, né, em buracos. Muitos foram mortos a fio de espadas, muitos foram cerrados ao meio, apedrejados. O que esses homens tinham? Eles tinham a fé, a presença do Eterno. Eles acreditavam que ouviram, né, a voz do Eterno, e isso transformou, né, a vida deles no antes e depois. Antes e depois, é isso que a palavra faz com cada um de nós que se submete a ela. E a gente não pode desprezar esses fatos. Esses homens morreram para que essa palavra, né, chegasse até nós, e ela está aqui, nós estamos lendo, e ela está te modificando, está modificando
E essa é a função da palavra, né? Ela é luz, ela nos ilumina, ela é água, ela nos limpa. Aleluia. Vamos continuar. Então, o povo viu a grande luz, né? 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer. O que ele dizia? O mesmo que João Batista falava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores, ou seja, não estavam em casa, né? Estavam trabalhando. E aí o Senhor chamou-os, né? E aí disse para eles, né? O Senhor Jesus disse para ele: vinde após mim e me sigam, né? E eu vos farei pescadores de homens. 20. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai. Ou seja, dois irmãos, né, com seu pai, consertando a rede. O Senhor Jesus também os chamou. 22. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que estavam sofrendo, né, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Jesus os curava. Deixa eu parar aqui. 25. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia Jesus. Bom, gente, é isso. O Senhor Jesus chamou pessoas para seguirem, né? E deu continuidade ao mesmo discurso de João Batista, né? Ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sem arrependimento, sem reconhecimento da nossa pequenez, a gente não consegue o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é para quem acha que sabe tudo, não é para quem acha que é mais santo que os outros. Não é. O reino dos céus não é para quem tem o coração nas coisas deste mundo, né? Que quer fama, que quer aparecer, sentar nos primeiros lugares para serem vistos. Não é. O reino do eterno, o Senhor Jesus chamou aquelas pessoas simples, as humildes, mas não tem correlação também com pobreza, não, tá, pessoal? Porque tem muita gente muito pobre aí que não aceita nem ajuda, de tão orgulhosa que é. É outra coisa, é o coração do homem, sincero, honesto, reconhecedor da sua pequenez, da sua insignificância, né, com relação a Deus, que faz toda a diferença. É para esses que o Senhor veio, né? Você viu aqui que ele curava, né? Todos aqueles que iam até ele, pessoas que precisavam, né? Então, gente, quais eram as motivações dessas pessoas que seguiam o Senhor, né? Quais são as motivações que estão nos nossos corações, que tem feito a gente buscar a Deus? É apenas para fazer ele de garçom? É apenas para fazer ele de pessoal da saúde, de plantão, de enfermeiro? Uns querem a luz, outros querem o que podem lucrar com a luz, outros querem o poder de produzir a luz. E você e eu, o que a gente quer realmente? Né? O que está no nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração? Mudem de vida. Eu preciso mudar de vida, todos nós precisamos mudar de vida. A gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo que mudar. E perante o Senhor, então, aí é que a gente tem mesmo. Aí muitos dizem, né? Ah, mas aí faz tanto tempo, meus avós já falavam isso, que vai chegar o reino dos céus para se arrepender, que Jesus ia voltar, não sei o que lá. E aí, qual a distância, então, que separa o homem da vinda de Cristo? A resposta que eu tive, que eu dei para mim mesmo, que me convenceu, foi o tempo de uma vida. Que Deus não é injusto, né?
Pode passar anos e anos e anos, mas não vai estar demorando para ninguém, né? Porque a distância vai ser o tempo de uma vida. Todo mundo tem uma vida, né? Todo mundo tem apenas uma vida para se arrepender, uma vida para não acreditar, uma vida para buscar essa luz, que você busque essa luz, porque o Senhor Jesus é a nossa luz. Que Ele brilhe na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua mente, no seu coração. Vamos continuar nessa jornada. Não vai ser fácil, vai dar preguiça, sabe? Mas seja forte, vamos junto que vai valer muito a pena. Semana que vem, então, pessoal, a gente lê o sermão, a gente vai ler o Sermão do Monte, o cristão que deve ser sal e luz, e a lei que se cumpre em Cristo, ok? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Vamos juntos nessa caminhada. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa e a sua família. Beijão, pessoal. Até a próxima.